Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Bom estar aqui. Privilégio imenso poder conhecer vocês, né? Já oro por esse trabalho já há alguns anos. Venho sido alimentado por informações desse trabalho também já há algum tempo. E nos faltava a oportunidade de estarmos aqui, mas Deus, no seu devido tempo, proporciona que a gente tenha esses momentos tão preciosos. Então, eu me alegro em ver a manifestação da graça de Deus aqui por meio da vida de vocês. Isso é a expressão da graça de Deus. Agindo na vida de vocês, agindo no coração da igreja lá de Campinas, né? E vendo a obra de Deus caminhando no seu devido tempo, não por meios ou simplesmente esforços humanos, mas puramente pela maravilhosa graça do Senhor. Então, o tema que me foi dado é um tema precioso, né? O desafio de plantar a igreja no sertão nordestino. Eu me converti em 2002, 30 de novembro de 2002, então já vai para 21 anos agora de conversão, né? Tenho 44 anos, sou casado, boa parte da minha família está aqui nessa foto, né? Eu, minha esposa, meus filhos estão aí, só não está pequena, mas o rapaz, a moça, sobrinhos. Sou de Natal, né? Desenvolvi ministério de plantação de igreja na cidade de Mossoró, né? Que é uma cidade, é a segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, e uma cidade muito parecida com Paulo Afonso. É uma cidade de porte médio, dentro do sertão nordestino. Então a gente tem muitas similaridades, né? Estar aqui me lembra muito, até o espaço físico que a gente compartilhava lá em Mossoró é muito parecido com esse aqui. Era uma casa que a gente também teve que adaptar, né? E você cria esse clima aconchegante, né? Dentro de uma realidade que você não tem muitas vezes tantos prédios comerciais que você possa fazer um galpão, alguma coisa assim destinado para a igreja. Então você vai com a sua criatividade, você vai dando forma às coisas, né? Então, tive em Mossoró de 2010 a 2021, quando de lá recebi o convite para iniciar esse projeto novo na cidade de Natal. Plantar uma igreja fonte, uma igreja com DNA fonte, lá em Natal, na Cidade do Sol, né? É um privilégio poder estar ali, voltar para casa depois de 12 anos. Tem pais idosos que precisam de cuidado, de atenção, e que precisam do evangelho também. Para mim está sendo um privilégio sentar semanalmente com meus pais e compartilhar a palavra de Deus e vê-los cada vez mais compreendendo o evangelho, fazendo perguntas e Deus me dando a possibilidade de esclarecer dúvidas. Então peço que vocês orem por esse projeto. Eu sei que vocês têm orado, mas intensifiquem as orações de vocês. Aqui ao lado você vai ver o nosso primeiro fruto, o João Paulo e a Ximena, são dois novos convertidos já do trabalho da Igreja Fonte em Natal, né? E aqui são outras pessoas que estão chegando, estão fazendo parte. Agora, qual é a minha relação com o sertão nordestino, né? Estou plantando uma igreja na cidade de Natal. E se você não é do Nordeste, talvez você tenha a ideia de que o Nordeste seja uma massa homogênea, territorial, e não é. O Nordeste é bem diferente. Então você tem pelo menos 3 tipos de Nordeste. Você tem o Nordeste das grandes cidades, que estão na região litorânea, que concentram a maior rede de infraestrutura, né? Os melhores serviços, a economia, o turismo. Mas aí, se você andar um pouco mais, você vai ver o Nordeste, que nós podemos dizer de Nordeste B, um segundo Nordeste, que são as cidades de médio porte, que servem como polo para várias outras cidades satélites que estão ao redor, como é Paulo Afonso, por exemplo, né? E você tem aí uma terceira microdivisão do Nordeste, que são as pequenas cidades, povoados, vilarejos, né, que estão aí principalmente situados na zona rural de cada um desses municípios. E se você sair daqui de Paulo Afonso para a Glória, você já sente a diferença. Se você for da Glória para
Quixaba você já sente a diferença, e se você entrar mais ainda dentro do sertão, você vai ver que é outra diferença. Então, é preciso ter essa visão em mente para poder traçar boas estratégias, né, e não percorrer esforços em vão. Né? Então, nós olhamos para o exemplo de Jesus, e quando nós vemos o texto de Mateus 9, do 35 ao 38, o texto diz que percorrer Jesus todas as cidades e povoados. O Senhor Jesus estava interessado em vidas, e onde estivessem vidas, ali estaria o Senhor em busca delas. Né? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O Senhor estava preocupado com o ser humano de forma integral. Né? Seu conhecimento, sua salvação, suas condições físicas, tudo isso era alvo do ministério de Jesus. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, né? De uma forma bem nordestina, nós poderíamos parafrasear Mateus 9,37, dizendo que o roçado é grande, mas os cabras são bem pouquinho. Não é? O campo é muito grande, mas tem pouca gente disposta, tem pouca gente se levantando, e talvez seja porque a gente não esteja orando por isso. Então, antes da gente iniciar a apresentação em si, eu queria convidar você a orar. Orar por essa região, orar por essa multidão de pessoas que padecem aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, como igreja, nós te damos graças por tua bondade e tua misericórdia ter nos alcançado. Mas o fato de não termos sido diretamente levados para o céu significa que nós temos uma missão a cumprir aqui. E o Nordeste brasileiro, o sertão nordestino, faz parte dessa missão. É a nossa primeira fronteira missionária. Senhor Deus, nos dá graça, sabedoria, discernimento, visão, amor por essa região, para que essas almas tão aflitas, tão exaustas, tão sofridas, experimentem da água da vida que é o Senhor Jesus Cristo. É assim que, como igreja, nós oramos, inclusive por esse momento aqui, para que sirva de impulso para essa meta. No nome santo de Jesus. Amém. Bom, queridos, a minha relação com o sertão nordestino não é nova. Deixa eu só pegar meu celular aqui para ter controle de tempo. Eu me converti em 2002 e em 2003 eu fui fazer parte de um projeto missionário que tinha como objetivo mobilizar igrejas da capital de Natal para nós irmos para o sertão. Esse projeto foi criado na década de 90, né? Um estudante de ensino médio, tendo aula de história, se deparou com a história dos bandeirantes que desbravavam o sertão adentro atrás de pedras preciosas, e ele entendeu que o nordestino é uma pedra valiosa para o Senhor, é uma alma valiosa para o Senhor. E teve a ideia de criar um projeto de mobilizar jovens e igrejas para irem sertão adentro em busca dessas almas preciosas. E aí esse projeto cresceu, transformou-se numa agência missionária em 2002. Foi no ano que eu me converti. Em 2003 eu já comecei a fazer parte de viagens missionárias. Não é? Terminou que minha história com essa instituição me levou a 2015 ser o presidente dela, e fiquei ainda, de fato, sou, não é? Porque estatutariamente ela ainda está vigente, mas desde a pandemia que a gente deu uma parada, não é? E fazer missões há 20 anos atrás, você tinha muita facilidade de ir nas igrejas e desafiar as pessoas, porque tudo era muito novo. Hoje, as igrejas, as denominações têm suas próprias programações missionárias, e hoje é muito difícil esse papel de agência missionária prospectar pessoas para fazer viagens e impactos, né? Mas a Missão Bandeirantes tem essa finalidade, de levar a água da vida aos sertões, né? E aí, desde sempre, a gente teve essa alegria de poder estar aí na zona rural nordestina, conhecendo esse povo, andando nesse solo de terra batida, né? Mas alguém disse que o Nordeste é uma região muito pobre,
mas para a gente que é daqui, eu diria que o Nordeste é uma região rica, com gente muito pobre. Né? Então, há uma obrigação sobre a Igreja do Senhor. Há uma responsabilidade. A Igreja do Senhor precisa contribuir para a redenção do Nordeste brasileiro. Né? Principalmente da sua área do sertão nordestino. A gente vai discutir, conversar um pouco sobre isso. Né? A gente precisa conhecer direito essa realidade. Então, o Nordeste é dividido em 4 micro-regiões ou macro-regiões aí. A parte verde, a parte litorânea é a zona da mata. Você tem uma pequena faixa aí cinza, que é a região do Agreste. Né? Nem é litoral, nem é sertão, é uma paisagem meio híbrida. E aí depois você tem o sertão que corta aí praticamente todos os estados da região Nordeste. Né? É só a parte meio norte aí, metade do Piauí, do Maranhão, que ficam fora dessa caracterização. Agora, essa é uma divisão regional. Mas se a gente for pensar em fatores climáticos, em questão de vegetação, o norte de Minas Gerais também faz parte dessa mesma característica. Né? É muito parecido. São aproximadamente 17, 16 milhões de pessoas vivendo nessa região. Né? Então, é muita gente. E o sertão, ele tem essa mistura de povos. Tem o sertanejo, ele tem os índios, como nós vimos aqui, mas também temos a maior parte das comunidades quilombolas do Brasil e a maior parte da comunidade cigana no Brasil. Aqui na Bahia tem muito cigano. Né? É o estado do Nordeste que tem mais comunidades ciganas. E essas 4 comunidades, elas são alvos missionários. Né? Elas estão dentre os povos menos alcançados do país, está tudo reunido aqui dentro dessa questão do sertão nordestino. Um clima semiárido, né? Aqui vocês têm o privilégio de ter a represa, e isso dá uma amenizada um pouco, não sei como é que é no tempo de calor aqui mesmo, mas ontem estava um clima bem gostoso. Eu passei 11 anos em Mossoró, e a gente brinca, né? Mossoró não tem isso, Mossoró é uma baixa, não tem nada perto, né? Tem praia, 40 quilômetros de distância, a brisa não chega. E a gente brinca que Mossoró tem 4 estações de tempo bem definidas durante o ano, que é verão, quentura, mormaço e esturrico. Né? Agora a gente está entrando lá na parte do esturrico. Natal é diferente, tem praia, tem a brisa, mas é um clima semiárido, quente, que castiga, né? Que maltrata, tem essa vegetação bem peculiar daqui, que é a questão da caatinga. Né? Isso precisa ser levado em conta. O ambiente que eu estou vai definir as estratégias e atuações que eu tenho que desenvolver, vai definir a forma como eu me aproximo das pessoas. É importante também conhecer um pouquinho da história desse povo, como é que esse povo chegou aqui. Né? Então, os habitantes originários do sertão nordestino eram as nações indígenas. Né? O sertão nordestino tinha muito mais indígena do que no litoral. Né? Então, muitos indígenas. Agora, o início da colonização priorizou a faixa litorânea. Né? Foi ali que começaram os primeiros núcleos populacionais, em virtude da escolha da cana-de-açúcar como justificativa econômica para a colonização do Brasil. O gado que existia nessa região começou a ser empurrado para o interior para que cada vez mais aquela faixa verde inicial que eu mostrei para vocês, a zona da mata, desse espaço para os engenhos. Então, o sertão nordestino ele foi povoado a partir da necessidade de criação de gado para abastecer os centros urbanos, né, que estavam em volta da cana-de-açúcar, e depois com a questão da mineração na região de Minas Gerais. Então, o gado teve o papel importantíssimo de ser o elemento econômico massivo para a fixação do homem branco, né, no sertão nordestino. E aí tem-se essa mistura com os habitantes nativos e tem o caboclo sertanejo. Né? Se você observar no sertão, a incidência de negros ela é menor do que no litoral. Por quê? Porque no sertão você não tinha atividade econômica que exigisse mão de obra escrava em larga escala. Você vai criar gado, você não precisa de 300 escravos para criar gado. Então se usou alguns escravos indígenas e os descendentes
dessa mistura do branco com o índio. Então, você vai em Salvador, a quantidade de negros é muito maior do que aqui. Né? Isso tem uma justificativa histórica, né, para isso. Aqui não foi, os índios não cederam esse espaço e estenderam o tapete vermelho para que o português conquistasse isso. Foram conflitos intensos, né? A palavra genocídio tem sido muito banalizada nos últimos anos, mas o que aconteceu aqui no sertão nordestino foi um grande genocídio. Para você ter ideia, de 1680 a 1720, durante 40 anos, no Rio Grande do Norte, parte da Paraíba e também do Ceará, houve o que nós conhecemos como a Guerra dos Bárbaros, ou a Revolução dos Cariris, que foi 40 anos de massacre. Não sobrou nenhuma nação ou tribo indígena no Rio Grande do Norte. O dado que foi dado aqui, de que existem 8 mil índios no Rio Grande do Norte, são pessoas que estão tentando provar que são ou fazem parte de uma etnia, mas durante muito tempo não se tinha registro. Os dois únicos estados da federação que não se tinha registro de índios era no Rio Grande do Norte e, se não me engano, no Rio de Janeiro. Mas a realidade é que foi debaixo de violência, massacre. Né? E essa cultura da violência se perpetua até hoje. Né? O sertão nordestino é extremamente violento. Né? A grande desigualdade, concentração de terra na mão de pouca gente e muita gente sem nada, porque quando se desenvolveu aqui as primeiras fazendas de gado, né, essa concessão de terra era chamada de Seis-Maria. Então, era uma fazenda de 18 quilômetros de comprimento por 6 quilômetros de largura. Então, você imagina aí como é que eram poucos os privilegiados. Né? E quem é que ia fiscalizar se essas cercas dessas fazendas realmente ficava dentro desse parâmetro? Os caras iam avançando. Né? Então, terra era condição para poucos. E essa estrutura desigual permanece até hoje. Não é? E isso provocou essa interiorização da colonização é marcada por uma ausência do Estado muito grande, né? E isso permitiu que certas figuras que eram detentoras da terra passassem também a ter a detenção do poder. Então, armas, terras e poder estão juntas dentro dessa realidade, e isso permanece até hoje. Né? O Nordeste brasileiro ele é governado por grandes oligarquias. No meu estado, durante 70 anos, 2 famílias se revezaram no poder. Ora era uma família, Alves, ora era os Maia, ora os Alves saíam, os Maia entravam, ora os dois se juntavam e faziam uma chapa única. E isso foi durante 70 anos. E o povo... Pode falar, pode perguntar. Isso. Não conheço a história do Paulo Afonso, mas certamente ele foi um dos líderes das expedições. E aí você pode ver que tem a imagem de o rio, o caminho da interiorização seguia o curso dos rios. Né? Então eles iam seguindo a margem dos rios e iam adentrando o interior, e a recompensa pela conquista da terra era receber uma Seis-Maria, e ele tinha a recompensa de chamar outros pequenos nobres portugueses para receber Seis-Marias das suas Seis-Marias e assim irem constituindo essa região. Então, é uma região marcada pela desigualdade, pelo coronelismo, pelas grandes oligarquias, pela miséria, e essa miséria faz com que o sertão nordestino seja a região que tem, ao longo do século XX, o maior número de êxodo rural do país. Né? No sertão nordestino saiu mão de obra para a construção do Sudeste, do sertão nordestino saiu obra para o ciclo da borracha, lá no Amazonas, né? Daqui sai mão de obra para o agro na região centro-oeste. Então, tem gente do Nordeste espalhada em todo lugar. Né? Em todo canto a gente brinca, tem um cearense, né? tem um caicoense. Né? A gente brinca que Mossoró vai dominar o mundo.
né? Porque tem moçoroense em todo lugar. Então é esse fenômeno que explica um pouquinho as desigualdades de hoje, né? Não é à toa que na economia a agricultura daqui é uma agricultura, salvo alguns casos, no seu contexto maior, é de subsistência, né? A pecuária daqui é para subsistência. Há uma ligação muito grande do nordestino, do sertanejo, com seus bichos, né? Eles fazem parte da família. Eu vi em período de seca no sertão do Rio Grande do Norte, a pessoa dizer, eu estou indo ali no banco que eu vou fazer um empréstimo. Na minha primeira hora, ela vai fazer um empréstimo para ela conseguir ter alimento durante a seca. Mas não era para ela. Era para alimentar os bichos. Né? Então, ver o bicho morrendo, ver a sua criação morrendo de fome para o sertanejo é um sofrimento tremendo. Não é? Então, comércio muito incipiente. Em cidades, por exemplo, de 2.500, 3.500 habitantes, um cargo na prefeitura é garantia de prosperidade por 4 anos. Então, a política passa a fazer parte do cenário local das pequenas cidades. Né? E é briga feia. Né? É briga feia. Programas assistenciais é o que, na verdade, comanda o sertão nordestino. Então, você tem aí uma tabela, e na maioria, na totalidade dos 9 estados do Nordeste, tem mais gente recebendo Bolsa Família do que gente trabalhando de carteira assinada. Né? Então, isso é um dado preocupante. Né? Então, e você tem também no sertão nordestino a presença de uma grande indústria, que é a indústria da seca. Né? Isso se perpetua, né? Porque isso garante a manutenção de poder, garante que a ordem social não mude, garante que o equilíbrio, o acordo extraoficial dos que dominam sobre os dominados permaneça. Então, você tem aí a ideia do carro-pipa como uma questão muito clara no sertão nordestino. Né? Essa sociedade é uma sociedade rural, extremamente patriarcal, profundamente desigual. Há um traço de promiscuidade muito grande, né? Muito violenta. E aqui a gente tem os piores índices de DH do país. O sertão nordestino é um negócio, o que a gente chama de a nossa janela 10/40, né, em emissões. São dados que assustam. Né? Tem uma religiosidade peculiar, ela é predominantemente católica, agora não é qualquer tipo de catolicismo. É um catolicismo sincrético, não é? Que mistura os elementos do catolicismo romano com as religiões africanas, mas um traço muito forte é a questão do animismo, que já foi falado aqui. Não é? Esse contato com o índio, a ideia dessa miscigenação, perpetuou que aquelas crenças indígenas só mudassem de nome. Não é? E isso faz parte da cosmovisão do sertanejo. Não é? A mariolatria aqui é muito intensa porque você olha para as escrituras, Maria quem é? Maria é a mãe que sofre. Não é? Maria é uma mãe sofredora. E o sertanejo olha para dentro da sua casa e ele vê o quê? Ele vê uma mãe sofredora. Não é? Muitas vezes, hoje nem tanto, mas antigamente, o pai saía para vender uma criação ou para conseguir comida, passava 20 dias sem ir em casa. Quem criava os meninos era, embora a família fosse patriarcal, mas quem cuidava e administrava da casa era a mãe. E os filhos crescem vendo esse sofrimento da mãe, e a mãe passa a ter esse papel importante, e eles olham para Maria e veem esse ponto de identificação. Então, essa mariolatria é muito forte. Grandes centros de peregrinação, aí vocês estão vendo Canindé, no Juazeiro, né? O Padre Cícero domina a região. O catolicismo no sertão é tão interessante que essas pessoas elas são veneradas. O Padre Cícero é venerado, o Frei Damião, não sei se chegou aqui, mas o Frei Damião é venerado como santo. O Padre Cícero ele foi excomungado da Igreja Católica. Ele está fora da Igreja Católica. Mas isso não importa dentro dessa visão de mundo aqui do Nordeste. Não é? Lá em Mossoró, os caras acham até que um cangaceiro era santo. Um dos cangaceiros de Lampião morreu na cidade.
E o pessoal vai lá no dia de finado e acende vela para Jararaca, é o nome dele. O pessoal chama de São Jararaca. Né? Então tem muito disso. Pode. É verdade. É verdade. Por isso que Mossoró é chamado de a cidade da resistência, né? Então, olha aí. Queridos, se você der um Google no seu celular hoje e botar assim, maior estátua católica do mundo, você vai encontrar aqui, ó. A imagem de Santa Rita de Cássia, que está na cidade de Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte. Ela é maior do que a estátua do Cristo Redentor. Em termos de edificação. Né? O Cristo Redentor está num lugar mais alto. Mas em termos de edificação, ela é maior. Santa Cruz se tornou um centro de peregrinação muito forte no Rio Grande do Norte. Certo? E interessante que isso muda a economia do lugar, isso traz... Isso traz uma novidade para a região, mas isso também traz alguns efeitos interessantes que a gente precisa entender. Não é? Aqui do lado, você vai ver, na cidade de Carnaúba dos Dantas, você sobe uma montanha de uns 200 metros, para lá em cima você vai adorar um galo. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o galo. Eles desenvolveram, de alguma forma, eles traçaram a relação entre esse galo e uma ação sobrenatural de Deus. E aí, na Semana Santa, na sexta-feira, Carnaúba dos Dantas tem 5 mil habitantes. Mas na sexta-feira da Semana Santa, Carnaúba dos Dantas chega a ter 12 mil visitantes. É muita gente. Carnaúba dos Dantas, eu falei que isso traz alguns efeitos negativos. Carnaúba dos Dantas, não posso provar a relação, mas Carnaúba dos Dantas é a cidade com o maior índice de suicídio do Rio Grande do Norte. É muito suicídio. Só numa família tem 42 suicídios ao longo de 100 anos. É muita coisa. Não é? Então, tem um clima de opressão muito forte aqui. Não é? Você tem uma presença evangélica ainda, embora tenha crescido nos últimos anos, muito incipiente e pouco expressiva. Não é? E uma penetração muito grande de igrejas pentecostais, mas principalmente de igrejas neopentecostais que têm promovido um estardalhaço nessa situação aí. Obrigado, meu irmão. Quais são os nossos desafios? Bom, primeiro desafio que é uma urgência missionária tremenda. Né? O Nordeste é a região menos evangelizada do país. Das 485 cidades menos evangelizadas do país, ou seja, com menos de 3% do evangélico, 343 estão no sertão nordestino, ou seja, 71% das cidades menos evangelizadas do Brasil estão nesse espaço de terra chamado de sertão nordestino, que está aqui no nosso quintal. É a nossa primeira fronteira missionária. Né? Isso equivale a dizer que nós temos cerca de 6 mil pequenas cidades, vilas e povoados sem a presença do Evangelho, o que nos leva a deduzir que deve ter aproximadamente aí 10 milhões de pessoas que não conhecem o Evangelho. Lembra que Jesus olhou para as multidões e teve compaixão dela? Nós precisamos ter compaixão desse povo. É uma obrigação moral que pesa sobre nós, principalmente nós que somos o quê? Do sertão nordestino. Por incrível que pareça, hoje se investe muito mais em missões às igrejas do Sudeste e do Sul do que as próprias igrejas da região do Nordeste brasileiro. Né? A gente precisa entender isso. Então, aí um clima de forte opressão espiritual, perseguição religiosa, vícios, promiscuidade e suicídio. Destaque aqui uma informação de que na cidade do Piauí há um índice aí que é o dobro da média nacional de suicídios. Né? Todo esse clima de dificuldade, de opressão, né? Isso leva o ser humano a limites extremos. E a gente precisa estar atento a isso. Né? Falta de visão missionária. A Igreja do Brasil precisa compreender seu papel, sua missão e voltar os seus olhos para o sertão nordestino. A igreja missionária, a visão missionária da igreja brasileira, ela está ampliada para alguns lugares, mas ela está um pouco míope com relação a essa realidade. As igrejas, principalmente, por exemplo, das regiões, das capitais do Nordeste, são igrejas muito estruturadas, mas igrejas muito fechadas em si mesmas.
suas estruturas, suas programações, elas são mais importantes do que se envolver com missões no sertão nordestino. Há uma ideia de igreja como visão de mercado. O que é isso? O camarada está lá na cidade ou em outro lugar, ele diz assim, não compensa plantar uma igreja no sertão nordestino. Porque a igreja no sertão nordestino vai ser sempre despesa e não lucro. Vai ser sempre algo que a gente vai ter que carregar nas costas. Então é melhor a gente começar a colocar extensões, congregações aqui na região. Né? Há aquela ideia de quem não quer ir, que geralmente diz assim, mas para que ir? Tem tanta coisa para a gente fazer aqui. Geralmente, ao longo da minha experiência, por onde eu passei, a maioria das pessoas que faz esse tipo de questionamento é porque ela não quer ir para lugar nenhum. Ela nem faz aqui, nem quer deixar você fazer lá. Não é? Precisa entender que a ordem de Jesus é tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tanto como e até. É simultâneo isso. Preciso compreender essa realidade. Nós temos a dificuldade das barreiras denominacionais. Queridos, é interessante que falta a visão de reino de Deus. Cada agência missionária ou cada denominação quer ter o seu monopólio com relação à evangelização do sertão nordestino. E esse imenso território, essa imensa quantidade de pessoas, isso não é tarefa para uma igreja só, para uma agência só. Então, a grande dificuldade, por exemplo, do campo é que muitas vezes não há contato, não se troca experiência, não se caminha junto para alcançar o sertanejo. As minhas diferenças denominacionais são maiores do que a missão de alcançar pessoas. Essa é a realidade. Muitas vezes a gente foi em várias cidades do sertão nordestino em busca de parcerias, oferecendo serviço, se oferecendo como alguém que poderia desenvolver aquela área, e o pessoal disse, não. Certa vez eu estava numa convenção de uma denominação e fui falar da Missão Bandeirantes e eu pedi autorização para falar. E o cara disse assim, não, veja bem, aqui na nossa denominação é como um computador. Nós temos o nosso próprio software, nós temos o nosso próprio programa e a gente não cabe outros programas dentro dessa realidade. Enquanto essa visão pequena persistir, enquanto a visão não for a visão do reino, será sempre um desafio alcançar o sertão nordestino. E falta do entendimento da dinâmica local, queridos. Veja, a visão das igrejas da capital é que a igreja no sertão vai ser o seguinte, você vai botar um prédio e você vai encher de pessoas. A zona rural nordestina, ela foi povoada e um povoamento da região do sertão nordestino é um povoamento ralo e disperso. Você vai encontrar comunidades com 3 casas. Outras comunidades, você anda mais 10 quilômetros, você tem outra comunidade com 4 casas. Então não faz sentido você erguer um prédio para abrigar 3 famílias que daqui a pouco os filhos vão embora. Só ficam os idosos. Então a igreja no sertão nordestino, em alguns lugares, vai ser aonde? Vai ser na frente da casa, vai ser no alpendre, vai ser debaixo de um pé de algaroba. Essa é a realidade que a gente precisa entender. A gente precisa entender a realidade do local. Vai ter lugares que vai comportar um prédio? Vai. Mas a maioria dos lugares da zona rural não vai. E porque não vai, eu não vou levar o evangelho, porque eu não vou ter um prédio para chamar de igreja. Porque são pessoas, são vidas. Outro desafio, falta de missionário. O campo do sertão nordestino é complexo e a maioria dos missionários bem preparados, eles preferem outras regiões, essa é a verdade. Você pegar um camarada do sertão e levar ele para o seminário lá em Natal, a probabilidade desse camarada voltar, por mais que ele ame a cidade dele, é 0. Ele vai ser absorvido por uma das igrejas da capital. Então, o que vai muitas vezes ser enviado para o sertão nordestino são pessoas que têm uma visão romanceada de missões, mas que não entenderam a dureza, a complexidade, né, a dificuldade desse campo missionário. E o que é que vai acontecer? Problema do campo. Ele não vai entender a cultura, ele vai machucar as pessoas, ele vai se machucar, ele volta frustrado. É um desafio.
Quantos campos missionários já não foram queimados porque enviaram pessoas de forma precipitada? Pessoas mal preparadas. Preciso conhecer de teologia, preciso conhecer de antropologia, é preciso entender da cultura local, é preciso compreender que eu vou chegar num lugar em que a maioria das pessoas são idosas, ou elas não enxergam mais, ou elas não sabem ler, e vou chegar com minha Bíblia e dizer assim, abra sua Bíblia em Mateus capítulo, o cara vai ficar olhando para você e ele não vai... Vocês entenderem que essas pessoas, a maioria delas, ou boa parte delas, os mais idosos, elas não sabem ler. Elas não vão ser evangelizadas porque não sabem ler? Vão, você vai ter que desenvolver um sistema de narrativa bíblica. O sertanejo adora contar história, ele adora ouvir história, tantas histórias fantásticas que a gente pode adaptar. O camarada chega numa região dessa, a primeira coisa que ele quer fazer é destruir a visão católica do camarada. Isso é um erro terrível. Você não começa por aí. Você começa mostrando o evangelho, porque se ele entender o evangelho destrói a visão. Mas quantas pontes não foram queimadas porque de cara você quer entrar solapando nisso? Então essa falta de preparo é complicado. Né? Ausência de bons seminários no sertão nordestino. Você não tem centros de treinamento missionários, com exceção do da Juvep, que eu conheço outro. Né? Falta de pastoreios que são enviados. Então, camarada, solta o cabra no campo e deixa ele lá, e ele que se vire. Né? A maioria de vocês são casados, vocês têm família, tem problema dentro de família. Na família do missionário não é o quê? Não é diferente. O maior problema, um dos maiores problemas do missionário no campo, nem sempre é recurso, mas é estar sozinho, solidão. Não é? Então, falta de capacitação e envio de missionários locais, autóctones. Ninguém melhor para alcançar o sertanejo do que o... Puxa, o cara já está acostumado com a cultura, com a forma de falar, né? É diferente. Com o clima, ele é do lugar, ele entende, ele vai vencer, ele já venceu a barreira transcultural. Então, o que a gente precisa fazer é enxergar na região pessoas que serão a próxima geração de missionários. Então, aqui em Paulo Afonso, veio uma turma de Campinas sensacional. Qual é a função dessa equipe de Campinas? Prospectar pessoas, equipar pessoas, capacitar pessoas, para que elas façam o quê? Para que elas evangelizem o seu próprio povo, senão vai continuar sendo sempre um trabalho dependente de quem? De Campinas, quando nós estamos aqui. A responsabilidade é nossa, nós que estamos aqui. Precisamos entender isso, absorver isso. Nós temos o privilégio de ter uma igreja lá do Sudeste que está investindo, que está derramando graça nas nossas vidas. Mas a oportunidade é nossa, o privilégio é nosso. Em termos de equipamento, falta... isso aqui é um oásis. Tem igreja no sertão nordestino que não tem um violão. Se brincar, tem igreja no sertão nordestino que ainda usa retroprojetor. É coisa... Não tem papel, não tem lápis para os meninos fazerem lição. Não tem nada. Então falta muita coisa. Não é? Falta de sustento adequado. Não é? Então isso é falta de amor e responsabilidade de quem envia. O missionário precisa ter essa tranquilidade para fazer o trabalho da melhor maneira possível. Irmãos, o que eu já vi de missionários sofrendo no campo por causa disso. Né? Uma vez eu tive que socorrer um missionário, ele vendeu a cama da filha dele para poder fazer uma feira. Puxa, você tem que vender a cama da sua filha. Porque alguém que enviou você prometeu te dar um valor e quando você chegou lá o valor foi diferente. Houve uma reunião de cúpula de emergência e aí a gente entendeu que, poxa, não se faz isso com a família. Não se faz isso com o obreiro.
É quando Paulo vai dizer lá em Gálatas, olha, de Deus não se zomba, aquilo que você planta, você colhe. O contexto ali é que Paulo estava falando que aquelas igrejas precisam aprender a valorizar espiritualmente, financeiramente, aqueles que ensinam valores espirituais. Então, se você não cuida bem daqueles que lhe transmitem valores espirituais, você vai ter uma colheita pesada. Há um princípio espiritual por trás disso. Mas muitas vezes, o que na cabeça das denominações e das igrejas é: quanto mais missionários a gente mandar, melhor. Manda 50. Aí um missionário para ir para o campo missionário, ele faz parceria com 50 igrejas. Cada igreja dando R$50. Quando uma dessas igrejas passa por dificuldade, qual é a primeira coisa que essas igrejas fazem? Elas cortam o sustento do missionário. Aí aquele sustento que era 2.500, daqui a alguns meses passa a ser 2.000, depois 1.500, depois 1.000, e o camarada está lá no campo, a família dele está lá. Ele deixou tudo para trás. Como é que faz isso? Como é que trabalha a cabeça de uma pessoa assim? Como é que o trabalho prospera dessa forma? Não é? Então, na cabeça de muita gente, ser missionário tem que ser sinônimo de quê? De sofrimento. Isso é uma visão que se perpetua muitas vezes. E não precisa ser. Já tem muitos sofrimentos no campo missionário, inúmeros. Mas nesse não precisaríamos passar. Sustento, queridos, não é apenas dinheiro. É oração, é saber que tem um grupo que está com você, você não está ali sozinho. É saber que vai ter alguém que vai dizer, olha, estou com você. Uma ligação, um WhatsApp, eu ia dizer carta, que eu ainda sou do tempo de carta, né? Mas um WhatsApp, um e-mail, cara, a gente está orando por você aqui. Você não sabe quanta diferença isso faz na vida de um missionário, na família de um missionário. Não é? Então, por causa disso, muitos acabam tendo que abandonar o campo, ou tendo que dedicar-se apenas em tempo o quê? Tempo parcial, queridos. Esse é um desafio. Falta de equilíbrio nas questões assistenciais. Qual é o limite? Porque você chega e se depara com uma situação tão difícil, você não sabe nem por onde começar. E às vezes a sua ajuda termina sendo um problema. Você está bem intencionado, mas você vai fazer algo que, em vez de ajudar, vai prejudicar. Quando você acostuma o campo missionário a receber, no dia que você não tiver para dar, acabou o trabalho. Quando o interesse das pessoas a ir para a igreja é porque eles vão ter algum benefício apenas, o trabalho corre um risco. Então, a ação social é importante? Claro que é. Ela abre portas para o evangelho. Ela é um meio da proclamação do evangelho. O problema é que algumas igrejas, algumas agências missionárias e alguns missionários estão fazendo da ação social o fim e não o meio. O foco é, nós vamos pregar o quê? O evangelho. O foco é a redenção do sertanejo. O foco é ver aquelas pessoas ali transformadas. Eu botei essa foto aí porque essa é na região, na zona rural de Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade, aquela cidade da Santa lá. Já tem igreja evangélica há mais de 100 anos. Mas tem comunidades rurais a 5 ou 6 quilômetros de Santa Cruz que nunca recebeu ou nunca havia recebido a visita de um missionário. Está ali, do lado da cidade. E essa criança, ela morava numa casa, tem aquela música que diz assim, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Pronto, é a realidade dessa casa. É uma casa de taipa, você pode ver aí. Metade da casa tem telha, metade da casa não tem telha. Eu nunca vi tanta concentração de mosca por metro quadrado como eu vi nessa casa. Uma sujeira tremenda. O pai, 35 anos, a mãe, 33, os dois usuários de crack, eles estavam tão secos, tão transformados pelo crack, que pareciam pessoas de 60 anos. 5 filhos e a mãe estava grávida de outro. Numa casa de 2 cômodos. E no dia que nós fomos, eu levei minhas filhas. E minhas filhas, elas estavam brigando. Não sei se era por uma pipoca ou se era por uma boneca. Briga de criança. É meu, eu quero. Né? E aí elas se depararam com essa criança, com esse galo na mão. E aí minha filha perguntou e fez, coitada, inocente, é seu almoço amanhã? Aí ela fez, não. Aí ela não soltava o galo. Ela fez, é o meu único brinquedo.
nunca vou esquecer isso. É o meu único brinquedo. As minhas filhas que passaram a manhã inteira brigando, ou se era pela pipoca ou se era pelo boneco, elas pegaram o boneco, deram na mão dela. Se uma criança de 10 anos e outra de 6, de 4, consegue compreender a dificuldade desse povo e ter compaixão, como é que a gente não tem, queridos? A primeira reação que eu tive foi botar a mão no bolso. E o missionário que estava comigo segurou minha mão e fez: não faça isso. Não faça isso. Se você fizer isso, o dinheiro que você der a ele, ele vai pegar o dinheiro e vai gastar todo de crack. E eu estava com 6 cestas básicas no carro, então eu disse: vamos pegar aquelas cestas. E ele fez: não faça isso. Porque o que você der a mais de 1 quilo de feijão, de farinha de arroz, ele vai trocar por crack. Então você precisa ter uma sabedoria de lidar com isso. Às vezes você acha que você vai ajudar, mas você vai perpetuar o problema. Então não é um campo fácil, não é uma coisa fácil. Né? Então é um desafio. Qual é o limite? Né? O foco deve ser sempre a pregação do Evangelho e a intencionalidade de plantação de quê? De igreja. Tem que deixar claro para as pessoas: eu estou aqui, vim aqui para plantar uma igreja. Para anunciar a vocês o reino de Deus. Para mostrar que quando Jesus entra na realidade, ele transforma a vida do ser humano. Em todas as áreas. Não vim aqui para matar a sua fome, simplesmente. Você tem uma fome maior e uma sede maior, que é de Jesus. Você precisa saber disso. O sertanejo precisa entender que a maior desgraça dele, a maior seca que ele enfrenta, não é provocada pela seca natural, mas é a falta de Jesus. Né? Jesus precisa ser apresentado na sua inteireza. Estratégias e possibilidades. Plantação de igrejas saudáveis. O que é uma igreja saudável? Uma igreja bíblica, uma mensagem cristológica, não é? Uma igreja em que os membros usam seus dons e talentos para o crescimento e edificação do corpo. O foco tem que ser a missão. A nossa missão é fazer o quê? Discípulo. Essa é a nossa missão. Esse tem que ser o foco. Todo o esforço da igreja aqui em Paulo Afonso tem que ser centrado em fazer o quê? Discípulo no nosso campo. Aqui, o campo começa onde? Passou daquela porta ali. Termina onde? Aonde os seus olhos te levarem. Aonde o Senhor Jesus permitir que você chegue. É lá que termina o campo. Amor pelo sertanejo. Se você não amar o sertanejo, se você não olhar para as pessoas com um olhar de compaixão de Jesus, olhar para o perdido, puxa, eu tenho diferenças com esse cara tremenda, mas Jesus o amaria e o amaria até o fim. Esse tem que ser o nosso olhar de amor por eles. Desenvolver treinamento, envio de pastoreiros e obreiros locais, certo? Isso é importante demais. Okay? A gente desenvolveu um tempo pensando exatamente na realidade de tirar o cara daqui, levar para a cidade, ele não querer mais voltar, e é entendível que ele não queira mais voltar. Você usa a ferramenta da tecnologia. A gente criou um curso online, né, de 2 anos. Você não vai botar grego 1, 2 e 3 para o cara, não faz sentido isso. Mas você vai colocar disciplinas que são iniciais, que são importantes, e você vai colocar, por exemplo, plantação de igreja no sertão nordestino, desafios e possibilidades. Você vai colocar um curso de narrativas bíblicas. Você vai colocar coisas que estão afim à realidade dele. Que dê a mínima capacidade para ele fazer o que ele naturalmente já gosta de fazer, só que não está equipado para isso. Então o cara está sendo treinado aonde? Na cidade dele, no lugar dele, na casa dele. E aí ele vai ter condições de ser um obreiro nesse lugar. Mobilização e despertamento de consciência missionária na igreja. Investimento de recursos no campo sertanejo visando a expansão do reino de Deus, queridos. Eu vou parar por aqui. Certo? A nossa igreja lá em Mossoró,
Era uma igreja de 100 membros. A gente tinha uma receita mensal de 10 mil reais. O que é que a gente pode fazer com 10 mil reais? A gente sempre se agarra em desculpas para fazer a obra missionária. Não é um privilégio seu. Quando Deus chamou Moisés, foi do mesmo jeito. Eu não posso, eu não sei falar. Se eu for, eles vão acreditar. Se eu falar, eles vão entender. No final, Moisés olhou para Deus e disse: manda que você tem que mandar. Eu não. Queridos, a nossa igreja entendeu que deveria fazer isso. Nós estávamos em Mossoró, uma cidade estratégica, que é a porta do sertão alto-oeste do Rio Grande do Norte, assim como vocês estão numa cidade profundamente estratégica. A missiologia de Paulo era ir para os grandes centros e dos grandes centros irradiar para as cidades menores e povoadas. Vocês estão aqui num lugar que faz tríplice fronteira. Vocês estão num lugar aqui privilegiadíssimo. Só o município de Glória tem 62 povoados. Só Glória. Olha aí que campo missionário fantástico. O que é que a gente vai fazer com esse povo? Lá em Mossoró, a gente decidiu que dos 10 mil de receita, 20% ia para a obra missionária. E a gente começou a orar por um campo missionário, ou 2 campos missionários, e a gente lembrou de um trabalho que a Missão Bandeirantes tinha feito em 2004, na cidade de Santana do Seridó. Santana do Seridó foi uma igreja plantada por um missionário da convenção chamado Silvani Luiz, e nós como dando suporte, como agência missionária. Lá tem uma igreja, vai fazer 20 anos. Mas a igreja na cidade, ela não tinha ainda ido para as zonas rurais. Tinha 12 zonas rurais ao redor. E um cara da zona rural que tinha se convertido, que morava na cidade, ele decidiu no coração dele evangelizar essas pessoas. Ele só não tinha como, ele não tinha tempo. O Elinaldo, ele trabalhava 7 dias por semana, arrancando toco, cortando juazeiro para fazer carvão. E ganhava 300 reais por mês para fazer isso. Trabalho puxado. Nós não tínhamos como dar 5 mil reais para Elinaldo, mas nós tínhamos condição de dar 1.000 reais para Elinaldo no tempo. Era 3 vezes mais do que ele ganhava. Se a gente também desse mais do que isso, ele ia se atrapalhar. Conseguimos com a igreja de Brasília uma moto. Tiramos a carteira de Elinaldo. Demos o treinamento missionário para Elinaldo. E o Elinaldo, em 2 anos, e isso parou com a pandemia, o Elinaldo, em 2 anos, evangelizou todos os moradores dessas 12 cidades. Tem 10 pessoas que hoje clamam pelo nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, fruto do trabalho do Elinaldo. E qual é Elinaldo? Poxa, tem tanto sertanejo aí que pode alcançar outros sertanejos. E que está ao nosso alcance. Trazer alguém de fora para cá é uma realidade que a fonte tem condições de fazer. E a gente louva a Deus por isso. Mas tem a realidade que a Bereana de Mossoró pode fazer, que a igreja Fonte de Paulo Afonso um dia vai poder fazer com suas próprias pernas. Não limite, não use de desculpas e muletas para assumir a responsabilidade que é nossa e o privilégio que é nosso. Espero que vocês tenham refletido sobre todos esses desafios e espero que Deus fale abundantemente no seu coração. Que as desculpas, que a falta de visão, ou a falta de encorajamento não permita que essa igreja não seja um celeiro de missões para a região. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. O Senhor Jesus vai dizer que nós devemos orar ao Senhor da Seara para que envie mais obreiros para a sua seara. Faça essa oração no seu lugar. Agora, se coloque diante de Deus como uma possível resposta dessa oração. Não terceirize essa oração para alguém que você acha que daria muito certo fazendo a obra no sertão. Deus quer usar você. Como? Se você vai ter um ministério de oração em que você vai sustentar missionários de oração, se você vai usar a sua profissão que você tem aqui em Paulo Afonso em prol do desenvolvimento social e como porta para chegar ao coração do sertanejo,
ou se você vai deixar a sua vida e o que você tem como vida hoje, vai se dedicar integralmente à obra missionária, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, você não tem o direito de ficar fora desse trabalho. Você foi chamado para isso, para alcançar pessoas. Da mesma maneira que um dia pessoas te alcançaram com a graça de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças por tua bondade e tua fidelidade. Senhor Deus, que essa realidade tão impactante, tão dura, que impõe condições severas ao sertanejo e aos obreiros que estão no sertão, e às igrejas que estão no sertão, pequenas, sem expressão, sem equipamentos. Senhor Deus, nos dá a graça, Senhor Deus. Nos dá a graça e nos dá a visão, nos dá compaixão por essas pessoas. Elas são alvos do teu amor, Senhor Deus. O livro de Apocalipse, o Senhor fala que naquele dia, diante do trono do Senhor, haverão povos de todas as raças, línguas, tribos e nação. Certamente, o sertão nordestino está no meio dessa realidade. Então isso nos implica que a obra missionária ela vai ter o seu êxito. E Deus vai usar a igreja que Ele quiser, a instituição que Ele quiser. Mas, Senhor Deus, não retira de nós esse privilégio. Nos dá a capacidade de entender que é a nossa primeira fronteira missionária, é o nosso quintal. Nos move, Senhor Deus. Trabalhe em nosso coração. Que o Senhor retire de nós as muletas, as desculpas que nós nos apoiamos. E que possamos ter um olhar como o do Senhor. É assim que eu oro e que nós oramos. No nome santo de Jesus. Amém.